aí agora com vocês, não poderia deixar de convidar ele, né? O nosso diretor aqui do Hora Marcada. Vem para cá, Marcos Santos, vamos conversar um pouquinho. Venha. Boa noite. Boa noite, Cida. Tudo bem? Tudo. Prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. Eu, Boa noite a todos aí. eu que agradeço a sua participação. É que o Marcos ele é muito estudioso. E aí o que acontece? Né? Ele vem falando, não, você vai dar uma palhinha no programa. Ele não gosta muito, né, Marcos? Ele fala, não, o meu negócio é atrás das câmeras. Eu falei, não, mas hoje vai para frente. O assunto é muito interessante, né? Até esses dias no programa, com a doutora Isabela, nós falamos sobre sentimentos, né? Que está acontecendo aí, que é o estelionato sentimental. Isso. E hoje, numa matéria muito interessante, nós vamos falar sobre saúde mental. O que é saúde mental? Sobre a inteligência artificial. Aí o Marcos estava lendo uma matéria, achei muito interessante, e gostaria, Marcos, que você comentasse, fizesse uma pincelada, né, sobre esse assunto de saúde mental. Então, antes de mais nada, não é bem estudioso, né? É curioso seria a palavra certa, né? Curioso. Mas é nesse projeto, né, no seu programa, de trazer sempre um assunto relevante, um assunto que as pessoas estejam discutindo e seja importante, né, para todos, para a sociedade. Então a gente teve essa ideia de trazer esse assunto. A ideia é exatamente essa, é a saúde mental, como está a nossa mente, o nosso cérebro em relação à IA, né, a inteligência artificial. Ela é uma ameaça ou ela é uma revolução? Né? Essa é a ideia. Exato. Então, a outra reportagem foi uma entrevista que foi feita com o neurocirurgião Paulo Niemeyer. O Dr. Paulo é diretor do Instituto do Cérebro no Rio de Janeiro. Né? Então, ele é uma autoridade no assunto. E ele, então, deu uma entrevista para a CNN, né? E falando sobre a influência da IA, né? Da inteligência artificial hoje em nós, né? Seres humanos. Porque está muito complicado. Hoje você não sabe, se você não prestar atenção, você não consegue identificar o que é um vídeo real de um vídeo feito por IA, né? Então até tem alguns vídeos que já vem rotulado embaixo, né? IA, que foi um vídeo feito com o IA, com a inteligência artificial. Mas é muito difícil você identificar uma pessoa leiga no assunto. Qualquer um olha uma notícia, um recado, né, um vídeo, e você presta atenção achando que é verdadeiro. E não é. E com isso está tendo muitos golpes, né? Além desse problema do golpe, né, Cida, o problema aí é abordado também pelo Dr. Paulo, é a questão dos medos, né, que surgem hoje na sociedade, né? Para onde caminha a inteligência artificial? Né? As pessoas têm um medo aí que isso venha no futuro a sei lá, dominar a humanidade, né, tomar o nosso lugar, os empregos, né? Existe muito essa questão hoje sendo discutida. Então ele aborda justamente isso, né? Os medos, né? Em relação às tecnologias que estão surgindo. Eu digo sempre que nós que somos um pouco menos jovens, né? Uma geração mais antiga, nós vivemos, acho que quem tem menos de 30 anos, 40, acho que nem ouviu falar de uma máquina de escrever, por exemplo. Né? Mas nós vivemos essa experiência, nós tivemos lá atrás, nós não tínhamos nada em termos de tecnologia, né? E vamos acompanhando, né, durante a nossa vida essas inovações, né? Surgiu aí, tanto que o Dr. Paulo fala que o medo que se tem hoje da inteligência artificial, tivemos esse mesmo medo em relação à televisão, por exemplo. Quando a televisão surgiu nos anos 50, 60, havia o medo de que ela pudesse alterar as famílias, né, influenciar as pessoas. Depois, quando surgiu a internet, a mesma coisa. Isso é uma coisa que vai modificar o mundo, né? E tanto a televisão como a internet estão aí, foram incorporados ao nosso dia a dia e não ocorreu. Então, na opinião do Dr. Paulo, ele acha que isso não vai ocorrer com a IA. Ele acha que ela vai servir, sim, como uma ferramenta útil para o ser humano, mas não vai chegar a dominar o mundo, né? Será? Essa é a opinião dele. Gente, hoje você não precisa mais ir em banco, você não precisa fazer mais nada. Tudo você faz de casa. E eu acho sim, Marcos, que nossa geração ainda nós temos um certo controle. Mas a geração da minha filha, dos meus netos, dos nossos netos, vai estar totalmente dominada pelo IA. E aí o que acontece? Gente, o nosso mundo ele vai regredir. Você sabe por quê? Na minha opinião, Marcos,
Hoje nós trabalhamos, nós temos as coisas, a gente faz faculdade, você tem emprego. Amanhã não vai ter emprego. Como que essa geração, as novas gerações que virão, vão se manter? Vão trabalhar? Eu estava vendo, né, essa semana uma fábrica chinesa. Agora, se é verdadeira, a gente já nem sabe mais se essa notícia é verdadeira. Lá na fábrica chinesa de uma marca, não vou citar a marca, os carros são feitos, um carro é feito em 20 segundos. Vocês têm noção do que é 20 segundos? Todos os robôs em cima e fazer um carro em 20 segundos? Você vê, Marcos, quantas mãos de obra essas monstras de fábricas tiram do ser humano. E cada dia mais, gente. Porque o ser humano é falho. E os robôs, eles são ágeis, eles não têm gripe, eles não têm atestado, eles podem trabalhar sábado e domingo, eles não precisam de folga, eles não têm parada para almoço, entendeu? Não tem filho menor, não tem mulher doente, não tem nada, gente. E isso vai causar uma ruptura, uma rachadura muito grande no mundo. Existe esse medo, né, Cida, que se tem em relação ao mercado de trabalho, né, Eu acho que isso é difícil. as profissões, mas esse medo já existiu, já aconteceu, né, a humanidade já viveu isso em vários momentos, né, na Revolução Industrial, por exemplo, né, com a substituição do trabalho braçal por máquinas, enfim, é um medo que nós temos aí e que só que hoje com a inteligência artificial tá muito, nós estamos muito expostos, né, porque ela vem substituindo uma parte do ser humano que não é o trabalho braçal, ela vem substituindo a atividade mental, intelectual. E esse é o grande problema, eu acho, né? Talvez, na opinião do Dr. Paulo Niemeyer, isso nós não temos esse risco. Mas eu não sei, porque, por exemplo, existem umas pesquisas, ele mesmo citou na entrevista da CNN, dizendo que existem, estão fazendo estudos, né, para que a inteligência artificial adquira memória autobiográfica, ou seja, que ela possa se lembrar de coisas do passado, tal, né, de copiar memórias, por exemplo. Existem estudos nessa área. Não se conseguiu isso ainda, mas existem. Seria como copiar a nossa mente e ela guardar as lembranças, né, do que você viveu, passou, do que você sabe. Isso vai começando a nos tornar aí reféns da inteligência artificial, né? Que você veja, hoje, qualquer coisa que se queira saber, qualquer pesquisa que se procure, as pessoas entram na internet, usam os sites de pesquisa e você tem as respostas prontas, né? Praticamente você não tem mais que pensar muito. E isso está influenciando, inclusive, nas universidades, né? Os alunos hoje estudam basicamente com o que a inteligência artificial oferece. Então, esse talvez seja o grande dilema da humanidade, né? Estamos substituindo o pensamento humano, as atividades e atitudes humanas, né, pela inteligência artificial. Então a pergunta é, será que no futuro ela não vai assumir totalmente isso? Vai pensar por nós? Né? Será que é tão impossível assim? Não sei. É difícil avaliar. Num período de tempo aí curto, eu acredito que não seja possível, mas aí, né, num prazo de 100 anos, 50, 100 anos, isso é bem possível. 100 anos, com a nossa tecnologia todos os dias avançando como está, Marcos, 100 anos o mundo está um caos. Eu nem sei se vai existir mundo, para nós, né, humanos, né? Não temos a condição de alcançar essa data, né? Mais 100 anos para a história da humanidade é muito pouco, né? 100 anos é um começo. Há 100 anos atrás, nós estávamos no começo do século e o Brasil tinha uma outra. Olha só quanto mudou o país em 100 anos, né? Então, mas foi muito devagar a evolução, né? E hoje nós temos tudo ao mesmo tempo em uma tela de celular, né? Nós temos o mundo aqui. Então, você não precisa sentar na frente de uma televisão e esperar 8 horas da noite para assistir uma novela, esperar domingo para assistir um supercine, né? Hoje você tem aqui e isso aqui, do mesmo jeito que ela é benéfica, ela destrói. E tem um grupo de pesquisa, Cida, que está falando que num prazo muito curto esse aparelho vai deixar de existir. O celular? Nós vamos usar uma outra forma vai substituir o celular. E não sou eu que estou dizendo isso, obviamente, são o pessoal ali
do Vale do Silício, né? Uhum. Dos Estados Unidos, que são onde estão as grandes empresas, no Google, Microsoft, enfim. E os especialistas dizem que num prazo aí muito curto, talvez de 5 anos, o celular não deixe de existir. Pelo menos nesse formato que nós temos hoje. Né? Pronto, já nem vou comprar um super Tabajara para mim, que eu estou precisando, porque a gente usa muito celular, né? Muitos vídeos, muitas fotos gravadas e gravações. E eu falo, eu estou sempre inovando os celulares. Mas se você imaginar, por exemplo, que um celular hoje ele tem muito mais capacidade, mas muito mais capacidade que computadores que nós tínhamos no começo aí do que 10 anos, talvez nem 10 anos, 10 anos atrás vamos colocar, que eram aqueles computadores de mesa tal, que nós achávamos o máximo. Um celular, qualquer celular desse hoje é muito mais capacitado e sofisticado do que aquelas máquinas. Pois é, no estúdio aqui de TV, antigamente nós tínhamos aquelas filmadoras enormes, né? Aqueles monstros. Hoje temos as monstras, né? Também as grandonas, mas as nossas câmeras são minúsculas, são pequenas. E, gente, e às vezes o celular ele grava melhor do que uma câmera interna de estúdio. É verdade. Então, aonde você está hoje, você tem o mundo na mão. Você pode gravar, jogar no mundo. Né? Uma notícia que você está ali, aconteceu alguma coisa, você grava, você joga no mundo. O mundo inteiro assiste em tempo real. Coisas que a gente levava 30 dias para mandar uma carta de São Paulo para Maringá. Olha só, escrevia uma carta, botava no correio, levava-se 30 dias. Se você ia casar, casava. Se você tinha morrido, já estava fazendo aniversário. Né? E você vê, o mundo evoluiu demais. Só que o meu medo, isso é um medo que eu tenho, né? E eu acho que é um medo muito real. Hoje, o nosso tempo de trabalho já está ficando escasso. Muitas coisas já são substituídas por máquinas. Né? Então, daqui 20 anos, Marcos, daqui 20 anos não tem pedreiro, daqui 20 anos não tem empresas mais, fábricas, pintura. Talvez nós como sociedade, tenhamos que repensar, né, as formas de trabalho, de remuneração, né, de atividades. Talvez seja necessário, as novas gerações terão que se preparar para isso, né? Exatamente. Com novos formatos. Mas eu acho que o grande medo mesmo é aquele medo da catástrofe, né? Será que um dia nós vamos ter um robô com uma inteligência e vai nos dominar, vai tomar conta do mundo e os humanos serão... o doutor Paulo diz que não, que ele diz que a IA vem para não substituir a nossa inteligência, mas para cooperar com o ser humano. Ele entende isso, ele não acredita na entrevista que isso possa acontecer. Mas fica sempre aquele medozinho, porque a evolução está muito rápida, né? Nós não temos mais... Está muito rápida. Hoje, você não precisa mais sair para comer fora, você pede e já entregam. Então, assim, você já cadastra tudo, é só você fazer o pedido, você já faz o pagamento, não tem ninguém para te atender, é tudo virtual. Você vai hoje fazer uma consulta aqui no nosso estado, né? Ainda não tem, mas países mais desenvolvidos aí, não tem mais aquela enfermeira que faz o primeiro acolhimento, né? Que tira a tua pressão, que mede, né, a sua temperatura, que conversa com você, se você está tomando alguma medicação ou não. No Japão, né, e os países aí, já tem um robô que faz isso. Você chega lá, você conversa com o robô, né? Então você já sai dali consultado. O grande problema, acho, só para esticar muito a conversa, mas é que nós mesmos, hoje, o ser humano, nossa sociedade, nós confiamos, acho que mais no computador do que nas pessoas. Nós temos, quando você faz alguma coisa, qualquer que seja, banco, por exemplo, você faz tudo pelo computador, pelo celular, e você confia plenamente que está correto, que não vai ter problema. Né? Você faz muitas... confia, igual você disse, existe a enfermeira que é um robô. Tenho certeza que as pessoas vão lá, ela atende, as pessoas confiam que está correto. Ninguém contesta. Então esse talvez seja a mudança de entendimento, né? Esse domínio da inteligência artificial pode vir dessa forma, com a nossa aceitação, confiando mais na máquina do que no ser humano. Mas já tem robô IA que já está... quando você fala alguma coisa para ela, já te fala, te devolve uma pergunta com ironia. Então ela já está ganhando, Marcos, ela já está ganhando uma inteligência. O doutor ele fala sobre isso na entrevista, ele disse que não há, que o diferencial do cérebro humano para IA
é que o ser humano tem a consciência e a subjetividade. Nós podemos interpretar, né? E é o chamado o subentendimento, né? Onde estão as frases, emoções, né? as ideias escondidas. E a máquina não tem esse potencial. A IA ela é efetiva, ela é direta, ela é radical. Mas ela está evoluindo. Então, não sei. Mas fica só, então, a questão para que as pessoas pensem, reflitam, né? E que esse assunto é interessante e precisa ser discutido, com certeza. Precisa. E temos que nos capacitar, sim, tá? Com coisas necessárias, porque eu vou te contar, hein? O bicho vai pegar e não vai ficar fácil para a turma que virão aí né, nas gerações seguintes aí. E, Marcos, uma outra coisa também que eu quero deixar registrado aqui, em uma observação, é a aposentadoria esses dias atrás, né? Houve aí noticiários, foi noticiado várias vezes, sobre um desfalque, né, na pensão do aposentado aí. O que acontece? Tem sido tirado 20, 30, 50 reais, 60, depende, né, do quanto você ganha. E preste muita atenção, fico alerta para vocês aqui, vão lá no INSS ou vai no banco, tira o seu extrato, porque ocorreu o seguinte, falando de inteligência artificial, esta semana, né, as pessoas que operam as máquinas conseguiram escanear o rosto de, acho que de quase, não sei não, de muitos. O golpe é assim, eles copiam, né? Porque existe a pessoa que tem a chave, né? A senha da chave GovBR, né? Sim. Precisa do reconhecimento facial. Sim. Então eles conseguiram copiar, né, esse reconhecimento facial e estão usando para resgatar o dinheiro que o governo deve devolver para o aposentado, aí, conforme parece que vai sair. Então, já é o golpista usando a IA para se beneficiar. Exatamente. Então está ensinando ela a roubar. E o que acontece é o seguinte: vá, né, no seu banco, tira o extrato, verifica se você foi, né, foi tirado esse dinheiro aí. Acho que quase um ano o governo ficou tirando esse dinheiro de cada um de vocês, né? É pouquinho, 30, 50, 60 reais, mas é seu. E aí, junto com um montante de milhões, né? Multiplica aí 50 reais por milhões, para ver quanto que dá. Então, o governo tirou aí quase um ano esse dinheiro, quase um ano, e você tem o direito de reembolso. Mas veja se você não caiu em dois golpes, de ficar sem e de ter resgatado sem ser você. Então, tudo isso aí você tem que correr no banco, tirar um extrato, ir no INSS e registrar a ocorrência, tá bom? Marcos Santos, esse assunto rende muita coisa, verdade. Né? Mas, a gente volta com mais coisas no futuro. Então, assim, falei, Marcos, dá uma pincelada, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre inteligência artificial, até mesmo para deixar esse alerta para vocês, pensionistas, tá, e aposentados, para verificarem as suas contas, se você já foi lesado durante um ano, e se você foi, cuidado para não ser lesado duas vezes, né? Além de ser roubado e vai ser roubado de novo. Duas vezes, né? Então, Marcos, obrigada pela sua participação. Tá? E agora, gente, nós vamos voltar ali para a nossa cozinha junto com o nosso querido Nunes, tá? Até daqui a pouquinho. Ai, vamos ver se deu certo. Você vai cortar?